Bom, gente, esse período de efervescência cultural, de transformações na sociedade, na economia, na política, na cultura, lógico que abriu caminho também para severas críticas à Igreja Católica. Até então, era a única, né? Aquela que exercia o monopólio em relação a toda a cultura clerical desse período. E é por isso, e com base nesses fatores, né, que eu vou mostrar para vocês o que foi a Reforma Protestante. Mas antes de começar a entender mais profundamente o que foi a Reforma Protestante, a Contra-Reforma, é importante agora se preocupar com a definição, com o nome, né? Então, por que reforma? Por que protestante? Reforma significa destruição para o início de algo novo? Ou reforma significa mudança interna de alguma coisa para melhorar essa coisa? É isso, né, gente? Reforma. Né? Lógico que os protestantes, eles não queriam destruir a Igreja Católica, mas eles queriam denunciar todas as práticas abusivas e tudo aquilo que eles acreditavam fugir bastante das Sagradas Escrituras. E é por isso que a gente tem todo esse cenário para o movimento, né, da Reforma Protestante, que vai ser iniciada com Lutero, né, com Calvino, Henrique VIII. Eu vou mostrar tudo isso para vocês. Vamos lá então. Mas antes, só mostrando aqui, né? Você está vendo essa imagem, Lutero, né, pregando as suas 95 teses lá na Catedral de Wittenberg. É importante essa imagem para a gente dar o tom do que a gente vai mostrar para vocês hoje. Antes, é importante mostrar para vocês duas correntes de pensamento diferente, que eu já vou dar a dica. Você tem que aprofundar um pouquinho nas aulas de filosofia com a professora Roberta. Ela vai falar bastante sobre esses dois grandes teólogos, esses dois grandes filósofos do medievalismo, né, que vão trazer profundas ideias, que vão ser base também, que vai trazer essas críticas à própria igreja. De um lado, lá em cima você está vendo Santo Agostinho, né, no início da Idade Média, a gente vê essa frase e a gente começa a pensar, né, a salvação do homem é alcançada pela fé, ou seja, né, a justificação pela fé. Então o homem ele pode alcançar o paraíso celeste, basta ele ter fé. E aí você vê Santo Agostinho, que viveu no final da Idade Média, no início da Idade Moderna, mostrando pra gente, ó, a salvação do homem, sim, é alcançada pela fé, mas também pelas boas ações. Então mostra pra gente a culpa, a responsabilidade do homem também, né? Mostra pra gente essas diferentes correntes de pensamento que vai dar origem também a esta efervescência no campo das ideias, né, que vão trazer para a gente uma outra igreja cristã no Ocidente, que é a igreja protestante. Mas antes, vamos mostrar para vocês esses antecedentes. Essa pessoa que você está vendo aí, lógico, uma gravura, né, do século XIII, é Johannes Gutenberg, o responsável pela criação da imprensa. Falei para vocês na aula anterior, né, de toda a efervescência cultural vinda do Renascimento, né? Agora a gente tem a imprensa de tipos móveis. Por que isso vai ser um fator importante que vai ajudar o protestantismo a nascer? Justamente porque agora as ideias vão circular mais rapidamente, né? A difusão de todas as ideias, né? Nós temos aí a Bíblia que vai ser traduzida para várias línguas e a gente vai ter essa facilidade, né, de mostrar às pessoas todo esse conhecimento. Então isso também é uma própria característica do Renascimento, né? A busca, né, pelo conhecimento, pela razão humana, e lógico que a imprensa vai impulsionar, né, todas essas críticas que já faziam, né, em relação à Igreja Católica. E, gente, quais eram as críticas que se tinham na época para a Igreja Católica? Eu mostrei aí para vocês, a gente vai numerar cada uma delas. Primeiro, críticas ao comportamento do clero. Gente, nessa época, século XIV, século XV, era comum a gente ver, né, pessoas ligadas à igreja se relacionando com pessoas do mundo, né? Hoje em dia isso não acontece mais. Brincadeira, acontece sim, né, gente? Não acontece, né? Então, nessa época já existia, né, essas críticas severas ao comportamento humano, né? Lá, Erasmo de Roterdã, ele vai registrar isso em Elogio da Loucura, né? Vários intelectuais da época vão fazer esse tipo de questionamento. Simonia, que vocês estão vendo aí, que era a venda de cargos eclesiásticos. Imagina, muitas pessoas sem a idade mínima para ingressar no clero, sem o conhecimento de latim e muito menos de teologia, acabavam, né, assumindo um cargo, um alto posto na igreja, né? Isso era a partir da venda, ou seja, a preocupação da igreja agora está muito mais ligada ao enriquecimento material do que propriamente, né, em seguir as Sagradas Escrituras e principalmente os ensinamentos de Jesus. E tudo isso vai ser um prato cheio para esses protestantes denunciar, não é?
Venda de indulgência. Gente, aí tá a marca do que mais Lutero questionou e denunciou. A venda de indulgências na Alemanha, onde ele vivia, era comum em vários países da Europa. E indulgências era como se fosse um documento, né, onde as pessoas compravam o perdão dos pecados. Veja isso, gente. Né? Se transformou numa empresa nesse período aí no século XIV, século XV, a Igreja Católica, e por isso que ela está sendo criticada por todos os cantos. Né? Venda de relíquias sagradas. Era comum, né, as pessoas na igreja, né, ali um padre fazendo a celebração de uma missa, depois no final ali da celebração a gente ter venda de relíquias. Por exemplo, pedaço de madeira onde foi crucificado Jesus, né, pedaço do cabelo de São Marcos, inventavam muitas coisas, eram chamadas de relíquias, né, e com aquela justificativa de limpar os pecados humanos, as pessoas compravam tudo isso, e isso servia para enriquecer e trazer muito mais dinheiro, né, para essa instituição. E isso, logicamente, era muito denunciado pelos protestantes do período. E para piorar, boa parte dos sacerdotes desconhecia a própria doutrina católica e demonstrava falta de preparo para funções religiosas. Isso também a gente chama de simonia, tá? Junto com a venda de cargos eclesiásticos, geralmente quem assumia esses cargos era a pessoa sem conhecimento teológico, de latim, que eram imprescindíveis, né, para, né, o desenvolvimento da própria noção de cristandade. E isso, lógico que vai ser denúncia pelos protestantes. A igreja censurava a usura e o lucro. Vou te explicar isso. Gente, o que é a usura? A usura é um empréstimo a juros. Para a Igreja Católica, ela condenava. Então, a pessoa que emprestava a juros, a Igreja Católica chamava de pecado. Por quê? A igreja justificava. Né? Se você está cobrando juros, se, por exemplo, eu empresto 20 e quero 30 em troca, 30 de volta depois de um tempo, o que eu estou tendo de lucro é o tempo que eu emprestei determinada coisa. Ou seja, eu estou lucrando com o tempo. E, gente, o tempo pertence a quem? Para a igreja, o tempo pertence a Deus. Então, já que você vende o tempo que é sagrado, que é de Deus, logo você é um usurário, logo você é um pecador. Agora imagina, gente, para a burguesia, né, que vive do lucro. Como que a burguesia vai olhar para a Igreja Católica que está condenando as suas práticas? A burguesia nascente, ela precisava de uma visão de mundo da igreja que desse sustentação à sua prática, né? O lucro, o enriquecimento, a prosperidade. E por conta de tudo isso, logicamente, a Igreja Católica, ela foi muito criticada e lógico que ela queria também retomar todos esses valores. E aí a gente vê o choque de visões de mundo diferente que vai culminar na reforma na Alemanha. Para falar para você, o primeiro movimento de reforma a gente tem que lembrar de Martinho Lutero. Martinho Lutero foi um monge agostiniano, ou seja, um profundo conhecedor da obra de Santo Agostinho, que eu mostrei para vocês no início da aula, né? A fé salva, lembra? Martinho Lutero, ele traz uma ideia muito interessante que depois eu vou apresentar para vocês. Mas ele ficou indignado depois que ele foi fazer uma visita ao Papa. Na época, ele foi para Roma e ele ficou totalmente decepcionado com a postura do próprio Papa, que estava fazendo todas essas práticas de enriquecimento para a construção da famosa Basílica de São Pedro, né, vendendo indulgências. E existia um monge na época chamado Tetzel, lá na Alemanha, que ele recebeu a concessão do próprio Papa da época, Leão X, de vender cerca de 2.000 indulgências onde Lutero vivia. E Lutero, ele queria denunciar tudo isso. Para Lutero, não é a compra de um documento que vai garantir o seu perdão dos seus pecados. Como era um estudante de Santo Agostinho, ele mostrava que a fé e a livre interpretação da Bíblia era o caminho para você conseguir, né, a glória eterna. Então, ele tinha várias críticas à igreja. E, gente, estamos falando de um profundo conhecedor das Sagradas Escrituras. Só para você ter uma ideia, o Martinho Lutero, ele foi responsável de traduzir a Bíblia do latim para o alemão. E lembra que eu falei para você da imprensa? Logo depois que ele fez essa tradução, a Bíblia começou a circular, as pessoas começaram a ter contato. E aí, lógico que ele estava vendo como que o conhecimento da igreja estava afastado da própria instituição. E era a principal crítica que ele tinha. E aí, como eu mostrei para vocês lá no início, mas é importante retomar, ele consegue sintetizar tudo isso e fazer o seu protesto em relação à Igreja Católica a partir do documento chamado As 95 Teses contra a Igreja Católica. Ele vai colocar essas 95 teses
na porta de entrada da famosa Catedral de Wittenberg, onde ele nasceu. Gente, como eu falei para vocês, é um profundo conhecedor das Sagradas Escrituras. Ele era professor de teologia de duas faculdades importantes lá na Alemanha, Erfurt e Wittenberg, estavam nascendo ainda. Ou seja, um profundo conhecedor das Sagradas Escrituras, responsável por traduzir, né, a Bíblia. Lógico que ele vai começar a fazer todos esses questionamentos, todos esses protestos, aí o nome protestante, né, e lógico que ele vai ser excomungado, né, pelo Papa Leão X. Mas ele vai conseguir, né, a partir desses protestos, fazer nascer no Ocidente uma nova igreja, a Igreja Protestante. E é importante você conhecer um pouquinho dos pontos principais do luteranismo. O primeiro deles: a fé cristã é o único caminho para a salvação eterna. Lembra? Era um estudante de Santo Agostinho, um monge agostiniano. Lutero, ele era, né, um profundo conhecedor da teoria de Santo Agostinho, que você vai conhecer melhor com a professora Roberta, né? Ou seja, a fé salva, não o Papa, não a indulgência. É a sua fé que te salva. Segundo ponto: a Bíblia é a única fonte para a fé. Ou seja, ele dizia para as pessoas ler e interpretar a Bíblia à sua maneira. Tenha fé, faça a leitura da Bíblia que você vai ser salvo. Não é o Papa que vai te salvar. Terceiro, o livre exame é uma porta legítima para o entendimento da Bíblia. Então, interpretação livre. Não aceita o culto aos santos católicos. Para ele, não existe intermediário, né? Você diretamente com Deus. Não adora imagens religiosas, nega também a autoridade do Papa. Ele estava tão indignado com a postura de Leão X, o Papa da época, que estava, né, extorquindo as pessoas, seus fiéis, para construir a Basílica de São Pedro. Lógico que ele vai defender isso nas suas 95 teses. Em 1529, nobres alemães protestaram contra a igreja em prol da liberdade de crença. A partir desses protestos, cristãos não católicos passaram a ser chamados de protestantes. Toda essa luta aí de Lutero que vai abrir caminho a várias críticas ao catolicismo. Segunda reforma, gente, além de Lutero, você tem que conhecer bastante João Calvino. Nasceu na França, mas as suas ideias, né, tiveram um terreno fértil, né, para ser divulgadas no território da Suíça, lá em Genebra, tá? Vou falar um pouquinho para vocês de João Calvino. João Calvino também era um profundo conhecedor de teologia, das Sagradas Escrituras, era um estudioso, e ele também, assim como Lutero, fazia várias denúncias, várias críticas à igreja. Em 1534, ele vai escrever um livro chamado A Instituição da Religião Cristã. E nesse livro, ele vai pontuar também tudo aquilo que ele acredita ser contrário. Mas vamos lembrar uma coisa, gente. Lá na Suíça, se você pensar hoje no território da Suíça, nesse país, ele lembra o quê? Você deve pensar aí, chocolate, relógio, gente, bancos, não é? Quando a gente pensa na Suíça, a gente lembra de bancos. Nesse período, gente, estavam nascendo os bancos. Existia uma burguesia nascente muito forte no território da Suíça. E lá nesse território, né, nós tínhamos a Igreja Católica condenando a prática da usura. Gente, os bancos não combinam com essa visão, né, de crítica aos juros. Então a Igreja Católica, ela condenava as práticas dos burgueses. Então lá nesse país em específico, eles, né, todas as pessoas que viviam ali ansiavam por uma visão de mundo que desse para eles a sustentação para eles continuarem progredindo em relação aos seus negócios, ao seu lucro, ao comércio. E aí que Calvino vem resolver o problema. Calvino dizia o seguinte: quando nós nascemos, nós somos predestinados. Uns ao sucesso material, outros ao fracasso. Isso significa que enquanto você estiver vivo, quanto maior riqueza material você tiver nessa vida, mais próximo de Deus você está. Você é um predestinado. Imagina a burguesia nascente na Suíça ouvindo essas ideias, né? Era uma visão de mundo que eles queriam, que vai dar reforço ao que eles estavam praticando. E a Igreja Católica, enquanto ela condenava a usura e falava que era pecado o empréstimo a juros, João Calvino ele trouxe a solução, né? Daí nasce o protestantismo calvinista, ligado a essa ideia da predestinação. Então tá lá os pontos. Olha, a salvação eterna é predestinação de Deus. Pregava o estímulo ao trabalho e a legitimidade do lucro, condenando o desperdício. Veja, é enaltecido o trabalho, o lucro, né? Era contra o desperdício.
Ou seja, a ideia de Calvino vai trazer suporte ao desenvolvimento capitalista, ao desenvolvimento da própria burguesia. E lógico que a burguesia vai abraçar essas ideias de Calvino e vai dar todo o suporte para que ele continue desenvolvendo e criticando, né, os seus pontos da igreja. A prosperidade econômica, então, é um sinal de salvação. Condenava o jogo, o culto às imagens dos santos, as danças e o uso de roupas luxuosas. Veja, ainda existem algumas críticas, né, para não ficar tão mal com a Igreja Católica, mas o principal era, né, essa visão de mundo que hoje nós chamamos de teologia da prosperidade, né? Então Deus, ele já marca as pessoas desde o nascimento. Lógico que vai fazer um sucesso não só na Suíça, em vários lugares do mundo, né? Você sabe que vários protestantes calvinistas vão viajar, vão ser expulsos de várias regiões da Europa e eles vão ter morada lá nos Estados Unidos. É muito forte essas ideias na cultura norte-americana. Então tá aí. E, gente, só para reforçar um pouco essas ideias, existe um sociólogo alemão do século XIX chamado Max Weber, que vai escrever um livro chamado Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Mostra pra gente que o protestantismo, principalmente calvinista, ajudou no desenvolvimento da burguesia e do comércio, né, do próprio capitalismo nesse século XV, século XVI. Enquanto o catolicismo, né, trouxe também uma ideia de lenta marcha para o capitalismo, justamente porque a Igreja Católica condenava o empréstimo a juros. Veja aí, a cultura, né, de um país ligada a uma outra teoria faz com que a gente entenda aí o desenvolvimento de uma outra nação. Se a gente for pensar, por exemplo, em Portugal, né, país de cultura católica, que deu origem ao nosso país. E se a gente pensar, por exemplo, na Suíça, né, de origem protestante, a gente vê aí o nível de desenvolvimento de dois países na Europa, só para a gente ter ideia, né, do que é a cultura religiosa, reforçando ou não, né, a prática econômica. Bom, agora vamos olhar para a Inglaterra. E lá, vamos falar de um rei, gente. Ó, não estamos falando de um estudante de teologia, de um profundo conhecedor, né, das Sagradas Escrituras. Estamos falando do próprio rei, Henrique VIII. E qual que era o problema lá na Inglaterra, professor? Lá na Inglaterra era o seguinte: a igreja, como eu disse, era rica, né, em todos os aspectos. E lá na Inglaterra, ela era também dona de muitas terras. E isso incomodava bastante. E, de certa forma, a igreja tinha tanto poder e influência que começou a interferir no próprio poder de Henrique VIII. E aí, Henrique VIII, ele já estava cansado, né, de resolver problemas ligados a esse poder cada vez mais forte da igreja no seu país. Já que ele era rei, no ano de 1536, ele vai baixar o famoso ato de supremacia. Ele vai falar assim, olha, igreja católica aqui, não. Ou seja, ele colocou o seu poder acima da igreja. Ato de supremacia. Ou seja, quem manda na Inglaterra não é a igreja, não. É o próprio rei. É o absolutismo, que depois vocês vão conhecer um pouco melhor aqui comigo. Mas vamos ver. Por que a igreja católica ou melhor, por que Henrique VIII rompeu com a igreja católica? Por causa disso aqui, gente. O Henrique VIII, ele queria casar de novo. Ele era casado com Catarina de Aragão, tinha algumas filhas, e ele já estava cansado da mulher, ele começou a se encantar com a Ana Bolena. E aí você olha para a imagem das duas, não sei qual que você acha mais bonita, mas o Henrique VIII, ele era doido pela Ana Bolena. A Ana Bolena, de vez em quando, fazia uns bolos para ele comer, ele gostava bastante. E aí o que acontece, gente? Ele queria casar de novo. E nessa época, a igreja achava um absurdo e ela era contra. Né? Como um rei vai se separar, vai deixar a rainha viúva para casar... Ou, viúva não. A rainha solteira, né, para casar com uma outra mulher. Né? Isso não era possível, a Igreja Católica não permitiu. E é por isso que ele vai fazer uma nova igreja, né, só para poder se separar de Catarina de Aragão e casar com Ana Bolena. A justificativa dele era a seguinte, que Catarina de Aragão não tinha dado nenhum filho homem para ele ter. Aí depois ele vai casar com Ana Bolena, gente, e ele também continuou sem filho homem, né? Não teve herdeiros homens, né? E desse casamento a gente vai ter aí, né, uma das mais brilhantes rainhas da Inglaterra, Elizabeth I, tá? Não é essa que está viva até hoje, não, apesar de ela estar viva há muito tempo, nós estamos falando de outra Elizabeth. Mas veja, gente, olha essa imagem. O rei Henrique VIII, então, ele baixa o ato de supremacia, ele consegue casar de novo, e nós temos na Inglaterra a origem da igreja anglicana. A igreja anglicana é diferente, ela vai adotar o luteranismo como prática, né, e vai
fazer com que a Igreja Católica perca o seu poder lá na Inglaterra. E aí, gente, quero que vocês notem essa imagem aí, né? Todo mundo hoje fica aí impressionado, né, com o Rodrigo Hilbert, que construiu uma capela para fazer o seu casamento. Agora imagina, você vai estudar história, você se depara com Henrique VIII, que acabou com o poder da Igreja Católica para poder casar. Ele fez uma nova igreja para poder casar de novo. Tá aí, né, um meme só para você acompanhar, mostrando que há possibilidade sim da gente fazer, né, essas brincadeiras com fundos históricos e porventura, né, ter alguma questão lá no Enem ou nos vestibulares também, né, como brincadeira dessa mistura entre história e cultura mais atual, né, vale a pena a gente conhecer um pouco mais. Mas, gente, agora, para a gente finalizar, eu vou mostrar esse mapa e é importante vocês notarem o seguinte, veja, cada cor que você está vendo aí representa uma igreja agora nova, né? A gente vê toda essa região rasturada de amarela são os católicos, né? Os países que adotaram o catolicismo e que não vão mudar a sua prática. Veja que lá na África, né, e no Oriente Médio nós temos aí a presença dos muçulmanos, né? Eles ficaram ali concentrados nessas regiões. Agora veja os anglicanos na Inglaterra, na igreja anglicana com Henrique VIII. De rosa, você vê ali os calvinistas, né, região da Suíça, parte da França, mas principalmente o território da Suíça. Na Igreja Ortodoxa Grega, que vai pegar o Império Turco, né, com Constantinopla e todo o território da Rússia. E os luterâneos, né, você está vendo ali, né, na região da Alemanha, da Península Escandinávia e do leste europeu. Então tá aí, gente, um pouquinho desse quadro comparativo para você ver, né, a zona de influência de cada protestantes que estavam ali, né, fazendo a sua história, né, nesse rompimento com a Igreja Católica, que vai dar origem a essa nova igreja cristã no Ocidente.